Mateus 25, a partir do versículo 31, eu quero sim entrar logo na palavra de Deus e ministrar ao teu coração a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Eu preciso muito da sua atenção. As crianças já vão para a rede infantil ou já foram? Opa! Então vai lá, puxa a galera. Pode puxar. Pode puxar, isso. Esse é a voz de profeta. Viu? Todo mundo seguiu. Ó. Prepara que vem um líder aí. Ó. Já é talento mesmo. Vamos lá, queridos. Bom, eu quero continuar conversando com você sobre a volta de Jesus. Você sabe que é um assunto extremamente amplo e a gente não vai aqui trabalhar todas as linhas teológicas sobre os sinais da volta de Jesus, porque não se trata disso, não é isso que nós queremos. Nós queremos tratar de alguns aspectos importantes para mim, na minha opinião, pessoalmente. Acho que é a questão mais importante em relação à volta de Jesus. Há muitas discussões, eu tenho falado até no café pastoral aí sobre os últimos dias, né? Sobre a identidade do ser humano nos últimos dias, baseado em 2 Timóteo capítulo 3. Está ligado aí, meu irmão? Presta atenção, hein? E a gente tem falado sobre esse comportamento humano. Muitas das vezes, quando a gente fala sobre a volta de Jesus, nós temos, assim, às vezes, muito enfoque, né, na questão dos sinais externos, ou seja, a situação da natureza, a situação da sociedade. E é claro, eu não estou descartando essas coisas porque elas são importantes. O próprio Jesus falou sobre isso. Ele deixou claro para a gente sobre alguns sinais. Nós vamos ler a Bíblia e nós vamos descobrir esses sinais em vários livros da Bíblia. Porém, percebemos que uma das coisas fundamentais e mais importantes é saber como nós estaremos para esse encontro com Jesus. Independente se a igreja vai ser arrebatada antes ou depois, a tribulação, como é que é, pastor Jorge? O pastor Jorge é especialista em Apocalipse, né? Dá aula sobre isso, né? Tem suas teses. E eu posso dizer a você que nós divergimos em nossas teses apocalípticas, né? Vamos dizer assim, dessa teologia em alguns pontos, mas a única coisa que nós temos a certeza é, Jesus volta, vem nos buscar e nós vamos morar eternamente com Ele. Todo mundo sabe disso, amém? Que Ele volta, todo mundo sabe. Mas vai ser antes, depois, ali, daqui, 10 anos, 1 ano, não sei. Ninguém sabe. Temos os sinais. E a gente começa a ler a Bíblia e começa a perceber esses sinais. E a gente começa a perceber muito no comportamento do ser humano. Isso é muito importante para a gente poder ficar muito ligado. Então não se trata de como será esse momento da volta de Jesus. Ou seja, nós vamos falar hoje sobre a prestação de contas. Já falamos sobre alguns outros aspectos, falamos sobre a parábola das 10 virgens, falamos sobre a parábola dos talentos, e hoje nós vamos falar sobre a prestação de contas. Como é que vai acontecer isso? Como é que Ele vai fazer com a gente nessa prestação de contas? Como eu disse, existe uma série de pensamentos teológicos a respeito desse assunto também. Mas como será, não é o principal. O principal é o que nos será pedido. Ou qual será o nosso estado espiritual. Irmãos, a volta de Jesus, para muitos, esse encontro, na verdade, com Jesus, pode acontecer a qualquer momento. Todo mundo aqui deve ter visto aí. Lamentamos a morte, né, de qualquer pessoa que seja. Estamos aqui lamentando a morte do pai do Bruno, da Natália. E aí, só que as mídias, essa semana, no final de semana, foi direto falando sobre a cantora, que com sinceridade eu não conhecia mesmo, porque eu não tenho muito, graças a Deus, costume, não sou ligado em músicas do mundo, graças a Deus, porque eu falo por mim, tá, queridos? Eu aprendi
a questão da realidade espiritual em relação à música. Eu tive a minha experiência com Deus em relação a isso, e eu determinei na minha vida, alguns anos atrás, a nunca mais me envolver com música do mundo. Eu não preciso de música do mundo para dizer que eu amo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou isso. Eu não preciso ficar usando esse tipo de artifício, porque eu prefiro o louvor que vem do céu. O louvor que vem do céu é melhor. Ele tem tudo que a gente precisa. Então, poxa, a música é tão bonita, tão lindinha, tão legal, mas cuidado, porque por detrás sempre tem outro objetivo. Mas, enfim, deixe que Deus julgue o coração de cada um. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, diz a palavra. E uma pessoa que poderia pensar assim, vou viver 30 anos, 50 anos, vou ver meu filho casar, pensa várias coisas. E, de repente, a vida se esvai. Em segundos. E fica todo mundo naquela discussão, foi para o céu, não foi para o céu, foi para o céu, não foi para o céu, não, falou que acreditava em Jesus. Isso é uma discussão que depois a gente vai ter tempo para conversar sobre essa teologia liberal que nós estamos vendo por aí, onde todo mundo só diz, não, Jesus, eu falo com Jesus, eu amo Jesus, mas canta sobre adultério, ensina sobre adultério, as músicas são sobre prostituição, e aí depois, né, tá ali, os princípios são completamente contrários aos princípios de Deus. Os princípios das músicas são completamente contrários aos princípios de Deus, mas diz que fala com Jesus, que ama Jesus, que vai até na igreja de vez em quando. Então essa teologia tem confundido a mente de muita gente achando que está tudo bem, está tudo tranquilo, que o importante é ter fé em Deus. Só que a gente precisa entender o que significa ter fé em Deus, segundo a palavra. Então não cabe a nós julgarmos se a pessoa foi para o céu ou para o inferno. O único que pode fazer isso é Jesus. O único que pode fazer isso. O que cabe a nós é olhar a Bíblia e de ver o que a Bíblia fala a respeito do nosso comportamento. E cada um vai prestar contas diante do Pai. Então vamos lá em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Olha só o que diz a palavra. Hoje nós vamos ler muitos textos bíblicos, ok? Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono, na glória celestial. Você está acompanhando aí? Amém? Amém. Vamos lá. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Bom, o texto já é claro para nós. Jesus virá, ou seja, Jesus voltará, e quando ele voltar, ele irá, ele mesmo, separar dois tipos de pessoas, que ele aqui faz uma comparação, uma analogia. Ele se coloca como pastor, e ele vai dizer, como pastor, eu vou separar as ovelhas e os bodes, ok? Olha só o que ele vai dizer. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai. Quem está falando aqui é Jesus. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, mas quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Senhor, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos então enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei então, Jesus, vai responder, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Jesus, ele é, como aprendemos hoje na EBR, depois que morreu e ressuscitou, o primogênito. Quando ele veio à terra, ele era o unigênito. Quando ele morre e ressuscita, ele se torna o
primogênito, o primeiro de muitos outros irmãos, que seríamos nós. Ele é o primogênito, é isso, professor? Amém. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, o inferno, o fogo eterno, foi preparado para quem? O diabo e os seus anjos. Então, não foi preparado para mim e para você. Deus não fez um inferno para o ser humano. Ele fez o inferno para o diabo e seus anjos. Aí ele vai dizer, está falando aí, malditos, aparte-se de mim, aqueles que estiverem à sua esquerda, né, os bodes. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, mas Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele vai responder então, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes, Jesus decreta, irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Algumas observações interessantes nesse texto aqui, eu não vou tirar tantas observações assim, mas é importante a gente ressaltar. Nesse texto revela que não vamos falar o que fizemos. Você não vai chegar diante do Pai e vai dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que o próprio Jesus trará todos os nossos comportamentos, todas as nossas ações. Esses comportamentos são justamente os frutos de quem realmente somos. Então eu e você não vamos chegar lá, Jesus, domingo à noite eu estava lá na igreja, Jesus, eu estava lá no núcleo na terça-feira dos jovens, Jesus, eu estava lá no núcleo na quarta-feira de Catarina, estava no núcleo no Laranjal, estava no núcleo na quinta-feira, também no Laranjal, estava no núcleo da Rede Tim, eu estava na intercessão. Não, você não vai dizer nada que você fez, o próprio Jesus vai dizer, Ele vai dizer isso. Ele vai apontar isso para nós, segundo o que a Bíblia está dizendo, e esse tipo de comportamento nosso, ele vai ser identificado pelos frutos da nossa vida. E é claro que o texto vai dizer para nós que há um destino para o que Jesus chama do grupo das ovelhas, daqueles que estão à sua direita, estarão à sua direita, e o grupo dos bodes, aqueles que estarão à sua esquerda. Aí você vai perceber que o nosso enfoque aqui não são, o que nós estamos tratando da volta de Jesus, como eu disse anteriormente, não são os sinais advindos da natureza, do mundo, das circunstâncias do mundo, não. Mas o enfoque nosso aqui é qual é o nível do nosso relacionamento com Deus. Como estamos vivendo em nosso relacionamento com Deus? Porque é muito claro no texto que o nosso relacionamento com Deus irá apresentar frutos. No caso aqui, Jesus está dizendo, eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Aí Jesus, quando nós fizemos isso? Quando vocês fizeram a um dos meus irmãos, dos pequeninos, vocês fizeram a mim. Ou seja, essa relação de vocês comigo gerou frutos na vida de outras pessoas. Vocês mudaram circunstâncias, vocês mudaram vidas, vocês transformaram circunstâncias. Por quê? Porque vocês andavam em relacionamento comigo. Você está entendendo isso, querido? Você está entendendo? Aqueles que estavam à esquerda e vão perguntar a mesma coisa, mas quando? Eu não vi o senhor lá. Ué, quando vocês deixaram de fazer isso, porque a gente não peca por fazer algo errado, a gente peca também por deixar de fazer o que é correto. É aquele que eu não faço nada, eu não estou meio a vida de ninguém, mas também não faz nada, nada, absolutamente nada.
quem não faz absolutamente nada também está em pecado, querido. Aquele que sabe fazer e não faz, está pecando. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, também está pecando. E a gente tem que entender, nosso encontro com Deus pode acontecer a qualquer momento. A gente vai sair daqui agora, você está aí online, eu estou aqui, você também está conversando, eu já não sei se amanhã eu vou estar aqui com vocês. A gente não sabe. E a pergunta vem, estamos prontos? Estamos prontos para nos encontrarmos com Deus nesse momento? Que tipo de frutos nós estamos levando? Que tipo de frutos estão lá já anotados no céu? A salvação não se dá por aquilo que nós fazemos. A salvação se dá pela graça de Jesus sobre nossas vidas. É pela fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas nós fomos feitos para andar em boas obras, segundo diz Efésios. As boas obras não te levam a Deus. As boas obras são um sinal de que você anda com Deus. Você está entendendo isso? Então as boas obras não te levam a Deus. As boas obras é um sinal, ou são sinais de que você anda com Deus. Só que tem muita gente que quer provar, que quer andar com Deus fazendo boas obras. Não é fazendo boas obras simplesmente que nós provamos que estamos com Deus, mas é vivendo num relacionamento íntimo com Deus, e aí teremos resultados desse relacionamento com as pessoas. Jesus, ele deixa de forma muito clara, vocês estão preocupados com o templo em Jerusalém, com os muros, não sei o que, vocês estão preocupados com isso, com aquilo, se preocupem com uma coisa, a vida de vocês. Se preocupem com o relacionamento que vocês têm comigo, se preocupem com isso. Se preocupe em estender a mão àquele que precisa. Se preocupe em colocar o seu foco em ajudar vidas, abençoar vidas, a suprir necessidades. Se preocupe em auxiliar seus irmãos. Mas não se preocupe em fazer isso para ganhar algo. Não é uma troca. É simplesmente o resultado. É um fruto de um relacionamento com Deus. Vamos lá em Lucas. Lucas capítulo 21, vamos lá rapidinho. Lucas 21, a partir do versículo 5. A gente vai ler bastante agora. Vamos lá. Alguns de seus discípulos estavam comentando, Lucas 21, a partir do versículo 5. Alguns de seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse, deixa eu falar uma coisa para vocês. Disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender,
pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Aleluia. Olha só o que ele vai dizer. Olha o comportamento do ser humano. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos. E eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Todos. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Aí ele vai dizer, olha só o que ele vai dizer. É perseverando que vocês obterão a vida. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses são os dias da vingança em cumprimento de tudo que foi escrito. Aqui alguns teólogos dizem que está relacionado mesmo ao próprio povo de Israel, Jerusalém, alguns acontecimentos. Pois esses serão dias de vingança. Vamos lá. Como serão terríveis, versículo 23, aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Olha só, irmãos. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo de uma nuvem com poder e grande glória. Ele disse anteriormente, muitos vão chegar aqui e vão dizer, sou eu, o tempo está próximo, eu sou o Cristo. Jesus está dizendo, não vai ser assim não. Eu vou aparecer vindo numa nuvem com poder e grande glória. Todos verão de uma vez só. Todos. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou essa parábola. Observem a figueira e todas as árvores. E quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Agora olha só o que ele vai dizer, queridos. Todo mundo queria saber dos sinais, ok? E ele foi revelando os sinais. Mas olha só o que ele vai dizer para a gente a partir do versículo 34. Tenham cuidado, para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. Ele fala três coisas aqui: libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. Será que a gente está sofrendo muito disso? Espera aí, mas eu não bebo não, espera aí. Mas e as ansiedades da vida? As expectativas da vida? Já percebeu como que nós estamos trabalhando de maneira forte, pesada, para conquistar sonhos, projetos, e se torna para nós uma ansiedade, porque se o outro tem, eu preciso ter também. Se o outro conquistou, eu preciso conquistar também. E aí com isso a gente está vendo uma geração, nós estamos sofrendo isso, e aí começa a vir opressão, angústias, daqui a pouco a depressão, daqui a pouco tem gente se suicidando, porque não está conseguindo alcançar aquilo, aquela ansiedade é tão alta que ela não consegue controlar, e vai gerando outros problemas.
Então ele está dizendo, cuidado, para não sobrecarregar o coração com vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. Ele não está dizendo que nós não vamos ter ansiedade na vida. Ele está dizendo, cuidado para vocês não viverem isso intensamente. E aquele dia, então, já que vocês estarão vivendo intensamente essa libertinagem, essa bebedeira, ou seja, essa liberação geral, né? Não tem problema não, o que vale é a fé, eu acredito em Deus, e vai vivendo prostituição, adultério, todo tipo de relacionamento fora dos princípios de Deus, mentiras, e várias mentiras, e isso e aquilo outro, contrário ao que a palavra de Deus diz, e ele vai dizer, só que aquele dia virá sobre vocês inesperadamente. Ninguém vai esperar, de repente vai acontecer. A gente vai estar lá trabalhando, ou você vai estar lá lavando a louça, ou lavando a roupa, ou dirigindo lá no seu Uber, ou dando aula na sua escola, e de repente ele virá. De repente ele virá. Será de forma inesperada. Ninguém vai estar em casa agora, Jesus está voltando. Jesus está voltando agora. Não vamos sair de casa não, deixa a porta fechada. Vamos só esperar, não vai acontecer isso. Nós vamos estar vivendo a nossa vida normalmente. Estudando, trabalhando, objetivos na vida, na faculdade, seja onde for, no momento que for. E ele virá. Olha só o que ele vai dizer no versículo 35. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Então estejam sempre atentos. O que ele está dizendo para a gente? Estejam ligados, atentos e orem, vigiem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer, e estar em pé diante do Filho do Homem. Vocês podem perceber que mais uma vez, Jesus ele deixa de forma clara a sua preocupação com o nosso relacionamento com Ele, como nós estamos vivendo a nossa vida segundo a sua palavra. Não limite o seu relacionamento com Deus vindo só na igreja domingo à noite, querido. Não limite a sua vida com Deus vindo a um núcleo aqui durante a semana. Não limite só fazendo alguma coisa dentro da igreja, não limite. É mais do que isso. Na verdade, é muito mais do que isso. Jesus está deixando de forma bem clara para nós, é tudo que você se envolve nessa terra, é tudo que você faz, é onde você está. Fique ligado, vigie. Se essa vida está conseguindo obscurecer o que nos espera na glória eterna com Cristo, nós podemos fazer parte do grupo que está cego com somente o que este mundo está tendo para oferecer. Quando alguém está vivendo isso, quando as coisas desse mundo estão conseguindo obscurecer, deixar a pessoa cega, ele não consegue ver as coisas vindouras, ele não consegue ver o céu, ele não consegue ver a glória eterna, ele não consegue entender a vida eterna, ele não consegue entender que isso aqui é uma passagem, e pode passar rápido para alguns e não para outros. Mas o que interessa é a eternidade. Só que a nossa eternidade começa aqui. Não vai começar no céu, já começou. Quando você nasceu, sua eternidade começou. Então, de repente, nós vamos ouvir as trombetas. A pergunta é: como está nosso relacionamento com Deus? Como esse relacionamento com Deus está? O que ele está gerando no relacionamento com as outras pessoas? Se você está esperando descer fogo do céu, ter terremoto no Brasil, não, tem terremoto no Brasil, agora Jesus está voltando. Se é isso que você está esperando, pode ser que até aconteça, mas isso não é o mais importante. Deus tem dado um alerta para nós, queridos.
Está muito claro que Ele está nos alertando. Ele está nos alertando, Ele está nos alertando, Ele está nos mostrando. Eu nunca gostei de pregar sobre esse assunto. Nunca acho que eu preguei aqui na igreja nesses 20 anos sobre esse assunto. Eu não lembro, porque eu não gosto. É complexo. Mas o Espírito me conduziu a começar a falar sobre esse assunto. E não em sinais de natureza, nada disso, mas de comportamento. Da preocupação da nossa relação com Deus. Não se trata de você estar aqui, se trata de você ser o que Deus tem para você. Deus tem vida eterna para nós sabemos disso. Amém? É vida eterna. Não se limite a esta terra. Tudo isso aqui, você e eu sabemos, vai passar. Só que tem gente vivendo como se fosse só aqui. Isso vai acabar. Nós seremos glorificados, o corpo será novo, glorificado. Não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais pandemia. Todo mundo aqui sabe disso. Mas nós temos que entender que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos sentir dor, nós vamos sentir tristeza, nós vamos sentir angústias, mas nós vamos depender do Senhor. Porque nossos olhos, não estão só aqui. Nossos olhos estão lá. Quer ver? Vem cá, pastor Jorge, explica para a gente aqui, de surpresa, tá, irmão? Você falou hoje sobre a esperança, você mesmo. Tira a máscara. Não põe a máscara. Não, tira. Fala sobre a esperança do mundo e a esperança do crente, que você falou hoje de manhã de maneira bem simples, que você nos explicou. Qual a diferença da esperança do mundo e da esperança do crente? É bem simples isso, queridos. Eu vou trazer até o próprio exemplo que eu trouxe na manhã. A pessoa secular, né, por exemplo, ela vai fazer uma fezinha, ok? Fazer uma fezinha. Ela tem o quê? A esperança de ganhar. Só que essa esperança é um conceito de talvez isso possa acontecer. Tá? Mas o conceito, quando a palavra do Senhor fala sobre esperança, não está falando nesse sentido. Está falando no sentido de esperar algo que com certeza irá acontecer. Ok? Como servos de Deus, nós não temos a esperança mundana de um dia talvez aquilo acontecer. Como servos do Senhor, nós temos a certeza que algo que o Senhor tem preparado para a gente vai acontecer. Não sabemos quando, mas vai acontecer. A única coisa que temos que fazer é esperar. É isso aí. Glória a Deus. Essa é a nossa esperança. Então, quando nós estamos lendo esses textos, você sabe que daqui a pouco, pode escrever o que eu estou te falando, porque isso é bíblico. Vão começar a zombar da gente? Já estão? Cadê Jesus? Ele não voltou? Como é que vai ser? Vão começar a zombar. Cadê esse Jesus que você disse que morreu, ressuscitou, e disse que ia voltar e não voltou até hoje? Olha o mundo como é que está. Nós vamos sofrer tudo isso, queridos. Preparem-se. Por isso que ele disse, pessoas até do seu relacionamento mais íntimos vão trair vocês. Vão levá-los à morte. Porque vocês vão dizer, eu não abro mão de Jesus. E nós seremos traídos. Nós só não podemos trair. Então fique muito atento, mas vamos lá. 1 Tessalonicenses, deixa eu ler outro texto com você. Está aí na Bíblia, você vai achar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A gente vai encerrar. A partir do versículo 13, vamos lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Antigamente, quando a gente, na igreja, era uma Bíblia que tinha uma versão só, então a gente falava a página. Na minha aqui na NVI é 352, aí fica mais fácil de achar, né? Não sei na sua. Mas agora é tudo diferente.
Aí tem vários números. A partir do versículo 13, 1 Tessalonicenses 4, ele vai começar a falar sobre a vinda do Senhor. Olha só o que ele vai dizer. Quem está falando aqui agora é quem? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança. Então você já sabe, né? Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Chegou a me arrepiar com essas coisas. Já fico imaginando. Pá! E os mortos ressuscitando primeiro. A gente vai ver todo mundo, querido. Depois, então, nós. Ele está aqui dando uma palavra de consolo à igreja, tá bom, queridos? Depois nós, os que estivermos vivos, seremos então arrebatados com eles nas nuvens. Ou seja, aqueles que dormem e aqueles que estão vivos, todo mundo será arrebatado junto. Corpo glorificado, né? Para o encontro com o Senhor nos ares. Você vai voar, meu irmão. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia. Aí acabou. Acabou pandemia, acabou conta de luz, acabou angústia, acabou tristeza, acabou peso, acabou culpa, acabou todo tipo de enfermidade, câncer, AIDS, o que for, acabou, 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 acabou. Estaremos em glória para sempre com Ele, aleluia. Glória a Deus. Quando Paulo escreve isso, olha o que ele vai dizer no versículo 18, no versículo 18. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Viu como você celebrou agora? Porque foi essa justamente a intenção do Espírito Santo quando escreveu isso aqui na pessoa de Paulo. Eles estavam tristes, abatidos. Puxa, tanta gente que morreu. Tem um negócio tocando aí. Vocês estão ouvindo? Estou ouvindo aqui, é promoção de alguma coisa. Tá, promoção, não sei o quê. Se falar promoção, o povo vai querer, irmão. Estou falando para ir para o céu, tem alguma promoção? Vamos voltar. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então você percebe que a gente vai ouvindo isso. Eles estavam lá tristes, sabe? Poxa, perderam entes queridos, estavam batidos. E veio, prepare-se, calma. Os que dormem vão ressuscitar primeiro. Vocês verão. E depois juntos nós seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Essas palavras serviram de consolo para eles e para nós. Para nós serve de consolo. Aí vem o capítulo 5, olha só. Que não vai deixar passar, né? Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes. Por vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Ninguém sabe dia. Ladrão numa... Ó, segunda-feira eu vou roubar tua casa. Se fosse assim, estava bom, né? Ele estava perdido, ele. Quando disserem, paz e segurança, está tudo bem, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores, aí eu já não sei como é, as dores de parto à mulher grávida. Está lá, que não sei se tem alguém aí, e está aqui no culto de repente, não sei se é assim, né?
Estourou a bolsa. Aí começa aquela dor, que eu também não sei. Mas quem só sabe quem passa. Né? Vai ser assim. Não entendi agora. Foi só um teatro. A próxima peça eu estou aí, pode me chamar. Olha só, querido irmão, vamos lá. Versículo 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas. Não estão por quê? Para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Aí ele vai dizer, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. O que nós ouvimos agora há pouco com o pastor Jorge? A certeza absoluta que vai chegar. Não chegou, mas eu tenho certeza que vai chegar. Vão zombar de nós, e não chegou, mas vai chegar. Aleluia! Glória a Deus. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação, aleluia, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer estejamos dormindo, aleluia, vivamos unidos a Ele. Se estivermos vivos ou mortos, estaremos unidos a Ele. Por isso, olha o que ele vai dizer para fechar. Por isso, exortem-se. Não é só ficar esperando épocas, sinais, não. Exortem-se. Edifiquem-se uns aos outros. Como que a gente vai se edificar um outro? A gente precisa estar junto. Nós precisamos estar juntos. Edifiquem-se, exortem-se, ajudem uns aos outros. E aí ele vai completar aqui, para essa igreja ele está falando, como de fato vocês estão fazendo. Aleluia. A pergunta é, como está nosso relacionamento com Deus? Como está? Está limitado a uma reunião de célula? Está limitado a um culto de domingo à noite? Só abro a Bíblia agora, estou lendo a Bíblia, depois passou a semana toda, eu não estou nem me importando, agora que eu estou lendo a palavra, como é que está? Como é que está, querido? Como é que estão suas palavras onde você trabalha, onde você estuda? Como é que está seu comportamento? Nós estamos vigilantes ou não? Esse nosso relacionamento com Deus, ele está evidente no nosso relacionamento com as outras pessoas. E também com os rumos que este mundo aí está trilhando, porque você percebe para onde está este mundo. Você está vendo claramente para onde ele está indo. Cada dia mais tecnologia, cada dia mais depressão. Cada dia mais rede social, cada dia o homem mais isolado. Há uma confusão generalizada. E as pessoas estão tentando encontrar os psicólogos, os psiquiatras, os neuropsiquiatras, seja lá o que for. Estão tentando buscar uma solução, os filósofos. Mas só existe uma. Está aqui, ó. Quando você lê essa palavra, quando você lê e a sua esperança está em Cristo, você sabe o que vai acontecer. Pode esperar, porque vai acontecer. Pode demorar, mas vai acontecer. Não sei nem se nós estaremos vivos para ver aquele momento, mas nós vamos ressuscitar.
e nós vamos juntos subir aos céus. Essa é a nossa esperança. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo. Jesus está voltando? Está. Todo mundo sabe disso. Quando vai acontecer? Não sei. Ninguém sabe. E se for agora? Como nós estamos? E se for hoje? Se for amanhã? E se partirmos antes? Essa resposta é você que tem que dar. Não sou eu. Mas temos a certeza que estaremos em glória com Ele. Porque a obra foi Ele que realizou. Não fomos nós. Mas fique vigilante, meu irmão. Cuidado com as tradições, cuidado com a religiosidade, cuidado. O pastor Santo tem falado muito isso no ETM. Cuidado com isso. O ser vem antes do fazer. Tem muita gente fazendo sem ser. Nós temos que ser servos. Nós temos que ser filhos de Deus. Ser apaixonados por Jesus. Porque quando nós formos fazer, nós já somos. Não fazemos porque temos que fazer. Nós fazemos porque somos. Somos de Jesus. Ele vai voltar. Nosso rei, que nós estamos pregando aqui, vamos pregar para sempre. Ele está voltando. Logo você ouvirá. Logo ouviremos. Logo nos uniremos aos nossos irmãos que já estão em glória. Mas enquanto nós estivermos aqui, se você vê alguém com fome, dá-lhe de comer. Está com sede, dá-lhe de beber. Está preso, visite. Está enfermo, ajude. Está sozinho, console. Edifique um ao outro. Exorte um ao outro. Vamos cumprir nosso papel. Sejamos igreja de Jesus, esperando até que Ele nos chame. Amém?